Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje domingo, que dia é hoje? Dia 6 de novembro, e nós estamos com o nosso princípio número 5 hoje. Vai ser um dos princípios mais importantes. Se você entender isso, se você entender o que eu vou explicar hoje à noite, nós vamos trabalhar 4 tipos de pensamentos possíveis e que você precisa usar para mudar a situação em que você está, tá bom? Vai ser muito interessante. Boa noite para quem é de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, pessoal, domingo, vamos trabalhar. Jaime Chavani, que é lá do outro lado do Oceano Atlântico. Também a Deia, que está nos acompanhando de Portugal. Dani, Porto Alegre. Boa noite para quem está nos acompanhando no Texas. Adriana Goodman. Presidente Olegário, Minas Gerais. Muito bem, pessoal. Vamos fazer aquela atividade. Hoje é domingo, não vamos ficar com muita conversa. Vamos fazer aquele chamamento todo especial que a gente faz todos os dias, tá bom? Pedra Bela, São Paulo, vamos lá. Clique nesse aviãozinho, vai abrir uma janela, mas faça isso, tá? Isso é bom para você. Você está semeando a semente e as coisas vão voltar. Tudo que você semeia, você acaba colhendo. Então, vamos semear a boa semente. Você imagina quantas pessoas nesse Brasilzão pagam 2, 3, 4, às vezes 5 mil reais para fazer um curso, para pagar por um curso que não tem um conteúdo tão profundo. Boa noite, Francesco. Que não tem um conteúdo tão profundo, tão revelador. E aqui você pode ter isso de graça. Então, é inteligente você convidar mais pessoas para participar. Tá? Muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou convidar porque vou estar trazendo gente para ele. Não é isso, não se trata disso. Eu não preciso de gente, eu preciso de pessoas que prosperem na vida, pessoas que apliquem e que criem prosperidade, porque quanto mais eu conseguir semear prosperidade, mais isso volta para mim. Essa é a minha grande recompensa, tá bom? Paola Malman, Santo Cristo, terra da bolacha, muito legal. Lucas Leiva na área, obrigadão, estamos na primeira divisão. Vamos ver se eu vou falar contigo para ver se a gente faz uma live, para a gente aprender contigo, tá bom? Pessoal, vamos lá então, vamos começar. Eu quero puxar um pouco o conteúdo que nós vimos até aqui, tá bom? Existe uma coisa que eu tenho percebido nos comentários de vocês, isso é muito interessante, eu leio todos os comentários, leio o direct de vocês, e é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. O pior pecado de todos, que você não pode cometer mais a partir de hoje. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, e é legal ter uma vida bem-sucedida, não seja aquele cínico, não seja aquele pessimista, não seja aquela pessoa que não consegue o que quer e aí começa a menosprezar essas coisas. Cara, você não tá aqui. Você não tá aqui nesse mundo para sofrer, não se iluda. Você não está aqui para viver uma vida medíocre, pequena. Você não está aqui para viver de migalhas, para ser infeliz. Isso é uma distorção gigantesca se você acredita nisso. E não tem nada a ver com orgulho, com prepotência, isso é outra coisa. Você viver uma vida boa, você ser uma pessoa livre dos medos, você ser uma pessoa que vive a partir da fé, você é uma pessoa que vive com leveza. Isso faz bem para o mundo. Você passa a inspirar outras pessoas, você passa a ser um elemento de felicidade para as outras pessoas. Então o que nós vamos trabalhar aqui? Preste bem atenção.
pense na sua situação atual. Pense onde você está nesse momento. Pense onde você está, a sua situação atual. Pense nela. Você precisa entender que essa situação, ela é fruto de uma obra sua. É você que criou esse contexto, é você que cria esse contexto. E você pode melhorar esse contexto, você pode mudar esse contexto, mas não trabalhando sobre o contexto. Você tem que trabalhar sobre si. Você tem que desenvolver, melhorar a sua aptidão, praticar mais, aprender mais técnica. Lembra ontem de noite os 3 círculos que eu fiz? Como é que você melhora a sua aptidão? Vamos supor, você agora já sabe o que você quer fazer na sua vida. Você agora tem que aprimorar isso. Se você nasceu com um talento, esse talento ele precisa ser lapidado. E como é que você lapida esse talento? Bem rapidinho aqui para a gente recapitular um pouco de ontem. Se você já sabe o que você quer, então a primeira coisa que você precisa fazer, você tem que buscar conhecimento sobre isso. Por mais prática, por mais empírica que seja a sua atividade, mesmo que você queira ser um mestre de obras, um torneiro mecânico, mesmo assim você precisa buscar conhecimento sobre isso. A segunda coisa que você precisa buscar são técnicas. Conhecimento é diferente de técnicas. Se você quer ser um bom advogado, por exemplo, conhecimento é você conhecer a legislação. Técnica são modos, são métodos, são maneiras de você apresentar o seu conhecimento. Se você quer ser um bom professor, você precisa ter conhecimento. Mas você também precisa ter técnica. Técnica é diferente de conhecimento. Técnicas são coisas práticas. São métodos que você usa. Se você quer ser um bom jogador de futebol, um jogador de tênis, o que você precisa fazer? Você precisa ter conhecimento sobre várias coisas. Quanto mais conhecimento, melhor. Mas você também precisa ter técnicas. No caso do jogador de tênis, o que seria o conhecimento? Você precisa conhecer as regras, você precisa conhecer a pontuação, o sistema de pontuação. Existe uma infinidade de conhecimento. Técnica é como pegar a raquete, como se posicionar na quadra, como você bater na bola, como... Existem infinitas técnicas que você precisa aprender, é diferente de conhecimento. E existe essa questão aqui, que é a prática. Você pode ter todo o conhecimento, toda a técnica do mundo, se você não tem prática, se você não pratica, o melhor profissional é aquele que mais pratica. Então você precisa praticar também. O bom advogado, ele tem conhecimento, ele tem técnica, ele tem prática. E isso aqui tudo você só pode fazer no momento que você definiu a sua prioridade, que nós estamos falando desde o primeiro momento. A sua prioridade é aquilo que você definiu como prioritário na sua vida. Se você quer ser um advogado, imagina, quanto tempo você vai levar para adquirir conhecimento, para adquirir técnica e depois a prática? Você tem que entender isso. Então, uma vez que você entendeu isso, vamos para o conteúdo de hoje. Quero trazer um pouco de volta a nossa questão que nós vimos ontem. Essa questão do conhecimento, da técnica e da prática, ela se aplica em tudo. O que eu preciso que você entenda, tá? Às vezes eu vou desaparecer da cena e vai aparecer só o bloco, mas o bloco é a prioridade, tá bom? Se você olhar para a sua realidade atual, onde você está hoje, você está aqui. E você tem um poder pessoal X, PPX. Você tem um poder pessoal X e você está aqui. O seu sonho
a sua prioridade, aquilo que você quer, ela sempre está fora da sua realidade. O que já é realidade, você já conquistou. Vamos chamar isso aqui, disso que você já tem, de R, é a sua realidade. E isso aqui é a sua prioridade, são os resultados que você deseja. Então mantenha isso bem visual, porque isso aqui vai mudar o jogo se você entender isso, tá bom? Então o que acontece? O que cria a sua realidade hoje? A sua realidade hoje, ela é criada pelo que você sabe fazer, a sua aptidão e pelo seu modo de pensar, a sua atitude. A atitude é o seu modo de pensar. Nós já falamos ontem bastante sobre a aptidão. Hoje eu quero falar sobre atitude. A atitude, ela é o seu modo habitual de pensar. E esse é o seu grande aliado ou o seu grande inimigo. Você está aqui embaixo, nesse momento, numa zona de conforto. A sua realidade atual é a sua zona de conforto. A sua zona de conforto não é a sua casa, a cama, o sofá. Não tem nada a ver com zona de conforto. A sua zona de conforto é o seu modo habitual de pensar. Preste bem atenção. Escreva isso. Toda vez que alguém falar em zona de conforto, a zona de conforto é o seu modo habitual de pensar. Você tem padrões mentais que você repete o tempo inteiro. Então, o que acontece? Você tem uma zona de conforto. E essa zona de conforto é o seu modo habitual de pensar. O modo habitual de pensar é a sua atitude. A sua atitude, ela é mais importante do que a sua aptidão. Por que a atitude é mais importante do que a aptidão? Você pode ser um baita profissional em termos de saber fazer algo, mas você pode ter uma atitude torta, distorcida. E aí, o que acontece? As pessoas não vão te valorizar por causa da sua aptidão. Não adianta você ser bom, mas você ser desonesto, indisciplinado. Lembro que o poder pessoal aqui, ele é a soma da atitude e da aptidão. Se tua aptidão é 10, atitude 2, 12 dividido por 2 dá 6. Então o que acontece? Você vive nessa zona de conforto, que é o seu modo habitual de pensar. E ali que está o grande problema. Por que esse é o grande problema? Porque você pega e você estabelece uma prioridade ou uma meta. Isso aqui, a prioridade, a meta, na verdade são os seus sonhos. É o seu salário de 20, 30 mil, é a sua casa melhorada, é o seu carro. Todas essas coisas que você sonha, elas não estão dentro da sua zona de conforto. Elas não estão dentro do seu modo habitual de pensar. A maneira como você pensa hoje, a sua atitude, que também fez você desenvolver ou não uma aptidão, a sua atitude criou a realidade em que você vive. Uma vez que você criou uma realidade, mesmo que você estabelece sonhos, é difícil você sair da zona de conforto. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Vamos colocar rótulos nas pessoas. Vamos rotular os seres humanos em 2 tipos de pessoas, só a título de ilustração. O coletador, aquele que coleta,
que também é um consumidor, e o criador. O que você é? Se a humanidade fosse dividida em duas partes, as pessoas que consomem, que ficam coletando coisas, e o criador, o que você é? A maioria das pessoas são consumidoras, coletadoras, e você provavelmente é um consumidor, porque são muito poucas as pessoas que são criadoras. Qual a diferença de um consumidor, de um coletador e de um criador? Preste bem atenção. Você está aqui e você tem um poder pessoal X e você vive numa zona de conforto que é a sua atitude atual e você também tem uma realidade. Tudo bem. Quando você estabelece uma prioridade, um sonho, essa prioridade, esse sonho, sempre está fora da sua zona de conforto. A sua atitude e a sua aptidão atual criaram a realidade atual. Se você quer uma outra realidade, você precisa melhorar a sua atitude e a sua aptidão, certo? Então, o que acontece? Se você estabelece um propósito aqui fora, você quer ganhar mais dinheiro, você quer ser mais reconhecido, você quer mudar a sua realidade. Olhe bem para isso. O que você vai fazer? Você tem o sonho, está aqui fora e você vive dentro da sua zona de conforto. A primeira coisa que você vai ter que fazer se você quer realizar o seu sonho é sair da sua zona de conforto. Você tem que dar um passo e sair para a sua zona de conforto. E quando você sai da zona de conforto, o que acontece? Surge a adversidade. O que é uma adversidade? São coisas adversas que você nem sabia, são os problemas, os obstáculos. Surge a adversidade. E o que a maioria das pessoas faz quando surge uma adversidade? Eu vou explicar. Ontem, quando eu expliquei essa questão do talento, ontem, quando eu expliquei a questão de você desenvolver a sua aptidão, a sua atitude, quando eu falei que você pode, em 2, 3, 4, 5 anos, piorar muito a sua vida ou melhorar muito a sua vida, a maioria de vocês, muitos de vocês, foram lá nos comentários e escreveram o seguinte: na teoria é fácil. Na teoria é fácil. Outras pessoas, eu não sei qual é o meu talento. Eu tenho vários talentos, não sei qual escolher. Eu tenho paixão, eu tenho talento, mas eu não tenho motivação. Isso tudo são armadilhas. Por quê? Quando você se depara com um conhecimento prático, claro como esse, você não tem mais para onde correr. Agora, a única coisa que você pode fazer é pegar isso e aplicar isso, ou não fazer nada. O que você faz quando você... Porque quando você entendeu esse conteúdo ontem de noite, a primeira coisa que você fez foi pensar, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu já tenho 50 anos, quer dizer, você, diante da primeira adversidade, você acaba voltando para a sua zona de conforto. Você já sabe que isso é difícil. Você já sabe que você não sabe o seu talento. Você já sabe que você... Quer dizer, é o seu modo habitual de pensar
que é a sua zona de conforto, ele te puxa de volta para dentro da sua zona de conforto. Isso é o consumidor, o coletador. Por quê? Porque você consome as desculpas, você consome o modo de pensar, a racionalização, isso se chama em psicologia de racionalização. O que é racionalizar? É você usar argumentos lógicos para defender um ponto de vista falso. Isso é racionalizar. Você usa a razão para argumentar uma coisa lógica para justificar algo falso. Então, o que você diz? Isso é difícil. Agora, presta atenção. Difícil é um pensamento. É um estado mental. Eu não sei o meu talento é um estado mental. É uma afirmação, é um beco sem saída. E você coleta essas informações, você junta isso e você consome isso, você aceita isso. Por quê? Porque aí você não precisa sair da zona de conforto. Mas por que você não quer sair da zona de conforto? Qual é o lucro de você não sair da zona de conforto? É a gratificação imediata. A gratificação imediata. O que é a gratificação imediata? Você não quer se sentir desconfortável. Você não quer sair da zona de conforto. E essa é a grande mentira que você conta para você. Porque você quer que esse resultado que você quer que ele venha para dentro da sua zona de conforto. Você está entendendo? Ao invés de você construir o seu poder pessoal, ao invés de você avançar, ao invés de você evoluir, você se ilude, você quer trazer os benefícios que você quer para dentro da sua zona de conforto. A maioria absoluta das pessoas que eu conheço vive nessa ilusão. E mesmo que você não aceite isso, você provavelmente vive nessa ilusão. Por quê? Porque você vai criar justamente argumentos, você vai criar, a mente vai usar a sua atitude, que é o seu modo habitual de pensar, para justificar o fato de você não poder sair da sua zona de conforto. Todos nós sabemos, no fundo, o que é preciso fazer para ficar rico. Todos nós sabemos o que as pessoas que são ricas fizeram porque elas são ricas. Umas é porque elas nasceram geniais. Outras é porque elas tiveram muita sorte. Outras porque, quer dizer, você tem toda uma explicação racional. Mas ao mesmo tempo, você não quer entregar o osso. Deixa eu fazer uma outra linha, trazendo a mesma coisa. Então você está aqui dentro da sua zona de conforto, o seu sonho está aqui, que é a sua prioridade, que são as coisas que você quer. E isso aqui onde você está é a sua zona de conforto. Já falei sobre isso, já expliquei. Para sair da zona de conforto, obviamente, você precisa melhorar a sua aptidão e mudar a sua atitude. Tá bom? Você precisa fazer isso. Mas pense no seguinte, meus queridos. Pense no seguinte. Quando você sai da sua zona de conforto e você encontra a primeira barreira à adversidade, e presta atenção, a adversidade não são ursos, leões, dinossauros, homens com metralhadora, exércitos. Não, a adversidade são coisinhas da mente. Não existe adversidade verdadeira. Não existe adversidade real. Isso não existe. Toda adversidade, eu vou te explicar depois por quê, mas toda adversidade, ela é uma adversidade, uma barreira mental.
É uma barreira mental. Então, se você, diante da primeira adversidade, você volta para a sua zona de conforto, o que você faz com o seu sonho? Você não quer fazer o caminho, mas o que você faz com o seu sonho? Você chega para você ou para seus amigos e você diz o seguinte, sabe de uma coisa? Eu não quero mais ganhar mais dinheiro. Eu não quero mais melhorar minha vida. Por quê? Porque é muito difícil. Não, você não fala isso. Nós não abandonamos o sonho. Nós ainda queremos o sonho. Mas como é que na sua cabeça você resolve essa equação? Se para ter o sonho, você não consegue trazê-lo aqui dentro, você precisa fazer esse trajeto e você não quer fazer esse trajeto, você quer ficar na sua zona de conforto, como é que você equaliza isso? Tipo, eu quero ficar aqui, mas eu quero chegar ali. Aliás, a propósito, isso é o que cria ansiedade. Mas como é que você, mentalmente, como é que você resolve essa equação? Eu vou te explicar. Você não quer ir até aqui, mas você quer o que está aqui. Você quer ficar aqui, mas você quer estar aqui. Como é que você realiza essa equação? Você traz um elemento para dentro dessa equação. E esse elemento tem um nome. Esse elemento chama-se pílula mágica. O que é a pílula mágica? Isso aqui é uma pílula mágica. Você traz a pílula mágica para dentro da equação. Você pensa que algo vai acontecer em algum momento, e isso é meio que inconsciente, que vai fazer com que você realize esse sonho. Talvez seja só assistir mais lives. Talvez seja comprar aquele curso que em uma semana você aumenta o seu salário 5 vezes. Quem sabe você estuda um pouco a lei da atração, aí você consegue atrair essas coisas para dentro da sua zona de conforto. Quer dizer, isso é a pílula mágica. Você acredita que alguma coisa, alguma força que eu não sei como, ela vai fazer com que isso aqui se materialize na sua frente, dentro da sua zona de conforto. Você não quer, simplesmente não quer admitir que para ter sucesso você tem que ser bom em algo. Você tem que ser bom em alguma coisa. Você não quer admitir que você tem que melhorar a sua atitude. Você acha que você não é o problema. Você acha que o problema é a sua realidade. Mas você ignora que é você que cria a sua realidade. Então você quer mudar a sua realidade, você não quer mudar você. Então você traz essa pílula mágica para dentro da sua realidade. Essa pílula mágica existe? Claro que não. Essa pílula mágica não existe. E com o tempo, você vai perceber que você não vai realizar o seu sonho. Por quê? Porque a pílula mágica não existe. Você vai descobrir que você mentiu para você. Você mentiu para você mesmo o tempo todo. Você se enganou, você se iludiu. Quando uma pessoa se engana, quando uma pessoa se ilude, o que acontece com ela? Essa pessoa, ela cai na desmoralização. Ela se desmoraliza com ela mesma. Pense, por exemplo, quando uma pessoa mente muito para você, o que acontece com essa pessoa? Ela perde a moral contigo. Quando você mente para você, você perde a moral contigo mesmo. E quando você perde a moral contigo mesmo, você para de acreditar em si. Você para de acreditar que você pode mudar. Você ainda quer, mas você não acredita mais. Você ainda finge que você quer, mas você sabe que você não vai mais conseguir. Então nós estamos cheios de pessoas desmoralizadas consigo mesmo.
pessoas que não acreditam mais nelas, pessoas que se enganaram, pessoas que se iludiram, pessoas que acreditaram na pílula mágica por tempo demais e elas pararam de acreditar nelas mesmas. Então o que acontece? Uma pessoa que cai na desmoralização consigo mesma, a pessoa que se autodesmoraliza, ela não vai ter mais forças para reagir. Ela se torna essa pessoa cínica, essa pessoa crítica, essa pessoa mal-humorada, essa pessoa pessimista, essa pessoa invejosa. E ela procura compensações. Uma vez que ela caiu na desmoralização, ela agora procura compensação, compensar essa desmoralização. E aí muitas vezes ela se perde no álcool, ela muitas vezes se mete em confusão, ela muitas vezes se apega demais à política, ela muitas vezes... Porque é a única forma que ela tem para compensar o fato dela não acreditar mais em si mesma. Ela busca causas externas, geralmente coisas dramáticas, coisas agressivas. Muitas vezes ela se entrega, por exemplo, para o sexo, tipo no sentido de ter que se provar sexualmente, de ter muitos parceiros sexuais ou essas coisas. E a desmoralização muitas vezes já acontece cedo na juventude. A desmoralização. Por isso que é tão importante, por isso que é tão sério isso, de você olhar para a sua vida de uma maneira mais honesta. O que é uma maneira mais honesta? É tão óbvio, é tão lógico você entender o que eu estou te explicando aqui. Isso é tão claro, isso é tão evidente. Então você tem que se agarrar a isso. E não buscar justificativas para tudo. Cara, se você não sabe seu talento, não tem problema. Não determine uma sentença. E aí, isso aqui é o consumidor. O consumidor é a pessoa que consome tudo que é jogado no caminho dela. Por outros, pela própria mente. Então você consome tudo. A mente te diz, isso aí na teoria é fácil, mas na prática, quer dizer, você já sentenciou. Você já disse que isso é difícil. Você já disse que não serve para você. Você já disse, isso é desmoralização. Você já não acredita mais em si. E é triste uma pessoa que não acredita mais em si. E mesmo que você tenha, presta atenção, mesmo que você tenha vivido na desmoralização os últimos tempos, não tem problema. A gente vai sair disso. Você pode sair disso. Mas a gente tem que olhar essas coisas com mais seriedade. Entendeu? Então assim, não crie, não transforme a sua vida, essa coisa linda, essa coisa mágica, essa coisa num bairro, numa vila violenta, só com becos sem saída. E muitos de nós vivem assim. Então a atitude, ela é ainda mais importante que a aptidão. Porque você não desenvolve uma aptidão por questão da atitude. E a atitude é o seu modo habitual de pensar. Mesmo quando você diz, mesmo quando você não pode nem deixar, porque assim, você tem que entender, eu vou explicar isso agora para você, uma vez por todas. Não existe difícil e fácil fora da mente. Não existe difícil ou fácil fora da mente. A nossa realidade externa, ela é uma interpretação do nosso modo de pensar interno. Para você é difícil fazer uma live que nem eu estou falando. Se eu te chamasse aqui para você dar uma live com 4.100 pessoas num domingo à noite, você ia tremer o calcanhar. Aí você diz, mas o Jacob nasceu assim. Cara, eu quando fiz a minha primeira live, isso foi em 2018. Menos de 4 anos atrás.
Meu Deus, eu não sabia o que falar. Eu estava extasiado diante do celular e as pessoas entrando e eu tenho que dizer alguma coisa, senão elas vão me achar com cara de bobo. Mas conhecimento, prática, técnica, tudo isso está ao seu alcance, mas você tem que parar de consumir as coisas que são jogadas na tua frente. Entendeu? Então vamos lá. Vamos para o outro lado. O que é o lado oposto disso? Como é que é a vida do criador? Que é isso que você vai ser. Você vai ser o criador, você vai começar a criar. Como é que funciona isso? É a mesma história, tá? Você está aqui, você tem um poder pessoal X, e você tem aqui os seus sonhos, que é a sua prioridade, e aí você tem aqui uma aptidão e você tem aqui uma atitude, e quando você sai aqui da sua zona de conforto, a primeira coisa que vai acontecer, pode ter certeza, é a adversidade. Entendeu? O que você faz? Você volta para cá? Não. Você encara a adversidade. E presta atenção, quando você encarar a adversidade, em algum momento você vai passar por essa adversidade, certo? E quando você chegar do outro lado da adversidade, você passou a adversidade, a sua aptidão e a sua atitude, elas diminuíram ou elas aumentaram em relação a onde você está agora? Aumentaram. Você cresceu. Você superou uma barreira que existia. E quando você sai daqui, o que acontece? Inevitavelmente você vai enfrentar uma outra adversidade. A adversidade é uma coisa adversa, algo que você nem esperava. Porque quando você está aqui, você não pode prever o que você ainda não sabe. As coisas vão surgindo. E aí você cria vem uma outra adversidade. E você enfrenta isso e você vem de novo até aqui. Agora, você está mais forte, o seu poder pessoal agora é maior ou menor do que ele estava aqui? É maior. Você superou, você enfrentou, você rompeu limites. E quando você chega aqui, o que acontece? Inevitavelmente vai ter uma outra adversidade. E você vai enfrentar essa adversidade de novo. Quando você sair aqui do outro lado, como é que vai ser o seu poder pessoal? Ele vai ser maior. Ele aumentou. Você rompeu mais uma barreira. Você agora está muito longe da onde você estava quando você saiu. E onde você chegou? Você chegou onde você queria chegar. O que acontece com o seu modo de pensar, a sua zona de conforto que estava aqui? Ela ampliou. A sua zona de conforto agora é desse tamanho. A sua liberdade é muito maior, é muito mais ampla. O seu modo habitual de pensar, ele expandiu. Então, tudo que você quer não vai vir para dentro da sua zona de conforto. Você tem que expandir a sua zona de conforto para além dos limites daquilo que você quer. Como você faz isso? Com aptidão e com atitude. E como é que você enfrenta a adversidade? O que acontece aqui dentro? Isso que eu quero explicar agora. Que só isso aqui vale 10 mil reais. O que eu te explicar agora. O que acontece aqui dentro? Você tem que ficar atento. E você tem que desenvolver, tá? Você precisa desenvolver, eu vou te ajudar nisso, tá? Nós estamos juntos nisso, você não está mais sozinho. A essa altura você já tá comigo, vamos juntos. O que você precisa fazer? Você precisa desenvolver 4 técnicas mentais. Eu chamo isso de mentalidades. Então você precisa desenvolver 4 mentalidades. E essas 4 mentalidades, elas vão te ajudar
a superar a adversidade. Quais são esses 4 tipos de mentalidade? A primeira, vou colocar só as iniciais aqui, tá? A primeira é a mentalidade filosófica. O que faz o filósofo? O que faz o filósofo? O filósofo, ele pergunta. O filósofo, ele questiona. O filósofo, ele faz perguntas perturbadoras, perguntas que incomodam. Então, um tipo de mentalidade que você precisa desenvolver é questionar, mas fazer as perguntas tipo, por que eu não sei meu talento? Onde que está o problema? E não dizer, eu não sei qual é meu talento. Você dizer, por que isso é difícil para mim? Onde é que está o problema que eu acho tudo muito difícil? O que eu estou afirmando e que não é assim? Você tem que desenvolver uma mentalidade filosófica, essa primeira mentalidade filosófica. Que a mentalidade filosófica é aquela, como é que se chama isso que fura a parede? É aquele drill que você coloca e você fura todo o seu modelo habitual de pensar para ver o que tem dentro. Porque senão você sempre vai criar aquele círculo lá embaixo que eu falei, que é a busca da gratificação imediata. Você tem que fazer barulho, você tem que se questionar, e isso é divertido. Isso é legal, isso é bacana, você ficar se questionando. Você não vai virar aquele velho ranzinza, porque a vida inteira você tinha uma resposta curta para tudo. E aí você caiu na desmoralização porque você aparentemente sabia de tudo, mas não sabia de nada. Então você fica questionando a mentalidade filosófica. Quando você vê uma adversidade, você começa a questionar os porquês de tudo. A mentalidade filosófica, ela vai dizer onde você está. Então essa é a primeira mentalidade. A segunda mentalidade que você precisa desenvolver é a mentalidade de cenário. O que é a mentalidade de cenário? Você tem que visualizar o cenário onde você quer chegar. Isso não é viver no futuro. Você visualiza a intenção, mas você não sai de onde você está. Você não confunde o futuro com o presente. Você usa o tempo cronológico e não o tempo psicológico. A mentalidade de cenário é você ver o cenário que você quer alcançar, você ter uma visão clara e você alimentar isso na sua mente, você lidar com isso, você esmiuçar isso, você ter bem claro onde você quer chegar. E isso é uma mentalidade, é uma atividade diária. Veja, você está aqui, você quer chegar aqui. Então quando aparece uma adversidade, você não volta. Você se questiona, você visualiza, eu quero chegar ali, como que eu faço para chegar ali? Então, a terceira mentalidade que você precisa desenvolver é a mentalidade estratégica. O que é a mentalidade estratégica? Entre onde você está e o cenário que você visualiza, você precisa criar uma ponte. E você precisa, o tempo todo, estar voltado para as estratégias. Que estratégia você está usando para criar a realidade que você quer? Essa estratégia... E aí entra o pensamento filosófico, de novo, é um ciclo. Essa estratégia está funcionando? Por que ela está funcionando? Por que ela não está funcionando? A mentalidade estratégica. Você precisa ter esse tipo de mentalidade. E a última mentalidade é a mentalidade de ação. O que é a mentalidade de ação? Você precisa agir para executar a estratégia. A mentalidade de ação, ela é um invólucro. Porque você já age na mentalidade filosófica, você já age na mentalidade
de cenário, você já age na mentalidade estratégica, mas você também precisa agir na execução da estratégia. Então, como isso funciona? Vamos supor, vamos supor que isso aqui é uma adversidade. Não existe adversidade que resiste a uma mentalidade filosófica, com uma mentalidade de cenário, com uma mentalidade estratégica e que tenha um movimento em torno. Que vá girando, que vá criando, que vá fazendo, que vá transformando a coisa acontecer. E isso, pessoal, esse tipo de mentalidade é o que vai fazer com que você torne essa superação das adversidades na sua vida divertida. E aí você pode estar dizendo, isso aí tudo é muito fácil na teoria, mas na prática isso é complicado. Eu vou dizer para você o que é complicado. Complicado é você ter um tremendo potencial. Complicado é você viver a vida inteira desmoralizado. Complicado é você querer as coisas e não fazer, não conseguir, porque você fica preso num modo de pensar, porque você fica preso nas suas próprias justificativas, você fica preso só naquela conversa, nas mentiras, uma palavra forte, nas mentiras que você conta para você. O princípio de hoje é o seguinte: não minta para si mesmo. Não minta para si mesmo. Não minta para si mesmo, porque esse é o maior pecado de todos. Quando você mente para si, a transformação se torna impossível. E eu não estou dizendo que você é um mentiroso. Não, não é isso. Mas são aquelas coisinhas que a gente fala para si, sem se questionar, sem se interrogar. Alguém perdeu a quarta mentalidade. A quarta mentalidade é a mentalidade de ação. É a mentalidade filosófica, a mentalidade de cenário, a mentalidade estratégica e a mentalidade de ação. A mentalidade de ação. Então, o que acontece, pessoal? Você precisa entender isso. Deixa eu dar um exemplo prático, já que a gente está aqui. Deixa eu te dar um exemplo prático. A pessoa, vamos supor o seguinte, tá? Vamos usar aqui o exemplo de uma pessoa que está obesa, tá? Vamos supor a pessoa está obesa e vamos supor que ela queira perder peso, tá? Isso aqui é ilustrativo para dar um exemplo, ok? O que faz com que a pessoa seja obesa? É lógico que ela tem uma vida, de repente, desregrada. Nem sempre, mas na maioria das vezes. E ela quer se tornar magra. O que ela vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer, vamos supor que ela vai estabelecer uma dieta e ela vai estabelecer uma atividade física. Mas vamos esquecer um pouco a atividade física, a título de exemplo, vamos pegar a dieta. Aí você vai, quando você estabelece uma dieta, qual é a primeira coisa que aparece na sua vida? Quando você faz uma dieta, qual é a primeira coisa que você... Adversidade. A adversidade é o quê? Você vai se deparar com aquele bombom delicioso, aquela torta, aquele bolo, e você vai se deparar com essa adversidade. E o que você geralmente faz? A pessoa diz, ai meu Deus, mas já faz 3 dias que eu estou de dieta. Hoje eu vou comer só um. Quer dizer, você não enfrentou a adversidade. Você volta para sua zona de conforto.
Você vai precisar começar, você diz, não, eu não quero mais emagrecer porque é muito bom comer bolo, comer essas coisas todas que eu gosto, então eu não quero, não me importa mais. Não, você não deu, você continua querendo ser magra, mas você volta para o seu velho modo de pensar. O que te convenceu a comer é a mente. Como? Mentindo, racionalizando, só hoje. Ah, isso aí também, vou começar tudo de novo amanhã. Quer dizer, quando você começar de novo, vai vir a mesma adversidade. Agora já é muito mais fácil você repetir isso. E você faz isso 10 vezes, aí não deu certo. Você diz pra você, cara, eu não tenho a aptidão necessária para fazer uma dieta. Você fala isso? Não. Você diz, comigo dieta não funciona. Esse negócio de dieta não funciona comigo. Ou você inventa qualquer outra desculpa, mas você não aceita. E com isso, com o tempo, você cai na desmoralização. Você nem vai mais fazer dieta, porque você já sabe que dieta contigo não funciona. Mas ela verdadeiramente não funciona? Se questione isso. Pegue a estratégia, a mentalidade filosófica. Comece a se questionar, comece a se interrogar, comece a falar, comece a dizer. Então, o que eu quis trazer hoje para vocês é um pouco como funciona a questão da atitude. E eu falei ontem para vocês que eu tinha parado já há muitos anos, uns 2, 3 anos, que eu não ensino mais sobre carreira, essas coisas que vocês estão aprendendo aqui. Eu já viajei o Brasil inteiro dando palestras, já ensinei para muitas pessoas. Eu parei de ensinar. Por quê? Porque hoje eu trabalho a mentalidade num nível bem mais profundo. Porque toda essa mentalidade, esses modos habituais de pensar, a gente não consegue se libertar disso, porque a gente cria uma identidade nisso. Eu já sei que isso não funciona. Para mim, a dieta não funciona. Eu sei que na prática é difícil. Tudo isso é uma identificação. Você tem uma ideia e você se transformou essa ideia e você já tem clareza nisso. Então o que acontece? Você tem que entender essas coisas, e às vezes isso é duro de entender, às vezes isso é um choque, mas você tem que entender isso. A vida é séria. Eu não estou aqui para te enganar. Se eu falo essas coisas duras, se eu falo essas coisas muitas vezes ásperas, que cai uma máscara que cai, é a única coisa que transforma você. Eu quero que você prospere, eu quero que você seja bem-sucedido, eu quero que você tenha uma vida leve, uma vida plena, eu quero que você seja uma pessoa livre. E isso eu não consigo fazer não sendo honesto. Então eu quero ser muito transparente, eu sempre fui, entendeu? E isso, eu não sou popular por causa disso. Eu não tenho promessas vazias, eu não tenho como querer dizer para você o que não é, para passar a mão pela sua cabeça. Então eu quero que você pense muito sobre isso que nós falamos aqui, para ver onde isso se encaixa em você. Se isso é ou não o problema. Veja, nós somos num domingo à noite, nós estamos aqui, e nós somos quase 4.500 pessoas. Se isso faz sentido para você, não faz sentido ficar só ouvindo. Está me entendendo? Se isso faz sentido para você, não faz sentido você só ficar ouvindo. Você tem que começar a agir. Você tem que começar a mudar, você tem que começar e não se revoltar contra si, mas é você se chamar para uma conversa íntima, para uma conversa particular contigo mesmo. No bom sentido. E você dizer, cara, chega um pouco, basta um pouco, eu quero melhorar, mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito.
Então, amanhã nós vamos continuar. Amanhã eu tenho a aula do clube dos 5%. A aula do clube, preste bem atenção, a aula do clube é das 20 às 22. E amanhã você vai ter que fazer um esforço e você vai ter que estar comigo às 22 horas. Das 22 às 22h45. Para a gente continuar essa nossa conversa. Para a gente conversar, vocês estão vendo que isso tudo são esquemas práticos, são métodos aplicados, aplicáveis, é mastigado. E nós vamos avançar cada vez mais, cada vez mais. E é impossível que no final dessa caminhada você não esteja pronto para transformar 2023 no ano da transformação real, duradoura, verdadeira. Tá bom? Então eu espero vocês amanhã às 22 horas, excepcionalmente amanhã, porque eu tenho a aula do clube antes. Não vamos parar, não tem mais volta, não tem como parar. Arrume tempo, limpe sua agenda. Eu estou te falando de novo. Estou falando de novo. Eu tinha parado de ensinar essas coisas. Eu achei que as outras pessoas que falam sobre isso estavam ensinando vocês. Mas eu percebo, através dos comentários, que há muita confusão, que há muita falta de clareza. Alguém não está fazendo o trabalho. Então eu vou arregaçar as mangas e estou junto com vocês. Vão lá no feed, coloque lá um comentário, diga o que você está sentindo, o que você está achando. Eu vou me basear muito por aquilo para a gente construir essa nossa jornada juntos, tá bom? Tamo junto, vamos longe. Até mais.